Pessoal, antes da gente começar nosso papo, eu quero convidar a ouvir um áudio do poeta Maurício Simeonato, que está lançando o seu novo livro de poesia. Olá, ouvintes da Rabiscos. Meu nome é Maurício Simeonato, sou poeta e jornalista e estou lançando o meu livro de poemas, As Vísceras das Coisas, pela editora Patuá, que reúne 72 poemas. Este é o meu quarto livro de poesia e o lançamento será nesse dia 21, sábado, às 19 horas, na tenda da editora Patuá, na Feira do Livro de São Paulo, que fica ali em frente ao Pacaembu. E haverá uma sessão de autógrafos também neste horário, das 19 às 20 horas. Venham conferir e estou esperando vocês para a gente compartilhar um pouco mais de poesia nesse mundo que está precisando, né? Grande abraço a todos. É isso então. Quem puder conhecer o trabalho do Maurício e ir no lançamento, sempre bom poder motivar e consumir a poesia contemporânea brasileira. Olá, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos. Tudo bom, Jéssica Balbino? Olá, Tadeu Rodrigues, tudo bem com você? Tudo jóia, peraí que meu WhatsApp está fazendo barulho, eu vou desligar ele. Desligue seu WhatsApp, Aqui é por assim, a vida favor. como ela é. A vida como ela é. Eu acabei de ir Atendendo a atender a campainha. campainha, é sobre isso. Hoje eu acho que a gente tá fazendo uma coisa inédita hoje. A gente tá gravando de dia. A gente tá gravando. Nossa, é muito raro. Quando a gente começou, a gente gravava de dia no estúdio. Você lembra Verdade, disso? A é gente verdade. fazia isso. Mas Nossa, é verdade, depois eu não disso, lembrava disso. a gente gravava de Quer dia. dizer que a gente tomava chopp de dia, é isso? A gente tomava show, a gente era muito burguês. Eu não sei o que que aconteceu. Onde que nossa Porque vida deu errado? Me fala. aonde que deu errado? O que que aconteceu? Porque a gente, ó, conseguia tempo para ir de dia, gravar no estúdio, tomava chopp de dia. Eu não consigo entender o que Não, que eu houve também com não a consigo gente. entender. A nossa vida piorou, hein? Ela piorou muito e eu acho que, sei lá, foi a pandemia. Eu vou culpar a pandemia, para eu não culpar mais gente aqui. Eu vou É, culpar muito a bom. pandemia para eu não entrar nessa seara, mas deu muito errado. Mas é isso, estamos gravando no sexta-feira, 3 horas da tarde. 3 da tarde da sexta-feira. Ó, Um quero deixar um beijo frio. pro ouvinte Júlia, que sugeriu uma pauta pra gente falar sobre Annie Sexton. A Júlia Ah, que legal. Rotatori, ela falou que ela procurou material, não achou, perguntou se a gente tinha material sobre e deixou essa sugestão. Então deixa um beijo pra Júlia aí, nosso Beijo, ouvinte. Júlia. Realmente a gente não tem esse Não material. temos, mas é uma boa Mas eu ideia. tenho um livro dela e é muito bom. Vamos Tem fazer pouca isso coisa sim. dela em português, né? Tem. Ele É é... pouco, sim. Podia dar uma sondada depois disso. Obrigado, viu, Júlia? Um beijo pra você. Obrigada, Júlia. Pessoal, se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iOS, Amazon Podcast, segue a gente, favorite, dê 5 estrelinhas. A gente tem um link, Jéssica, no YouTube que a gente não divulga porque a gente não usa lá, que é dentro do Margens. A gente não usa, porque nosso não é um videocast, é um podcast. Então ele Aí tem poucas visualizações mesmo, né? Mas é uma tá tudo coisa muito bem, tá lá, engraçada. é acessível também para quem A gente, usa. a gente É, fez um convite de pauta e a assessora da pessoa que a gente convidou mandou o e-mail errado, falando assim: eles têm muito poucos ouvintes no YouTube. não sei se compensa. Olha, eu sinto muito, né? A gente é super legal e eu acho que, enfim, ela não soube aproveitar a gente é muito Não, legal não para soube ela, usar a talvez. gente. Não Hoje soube usar. a gente tá também no Audible agora, então se o pessoal que ouve a gente aí assina o Audible, tem o Audible no aplicativo para ouvir offline, a gente está lá também. Sim, sim, estamos em E é tudo, isso. né? Vamos, Vamos sem mais delongas, então. sem mais Faça as delongas, honras bora da que casa, bora. já. Eu vou fazer as honras da casa. Hoje a gente está com uma convidada super querida e super especial aqui, que é a Tamires Coutinho, com quem eu já tive a honra de fazer uma mesa em 2022 na Flima, que foi um dos nossos episódios recentes O também. passado, o último. O último, e a gente fez uma boca, eu li boca aqui, falei boca, uma mesa muito legal sobre o livro da Tamires, que é o Cai de Boca no Meu Bucetão.
que saiu pela editora Claraboia, né? Fala sobre funk, empoderamento a partir do funk. E a Tamires, ela foi uma das curadoras da exposição sobre o funk no Museu de Arte do Rio. Ela é uma pesquisadora, ela pesquisa funk, ela pesquisa trap, ela é uma pessoa que está aí na cena, atua como consultora, né? Tem várias atuações acadêmicas, mas não só, né? Extrapola esse muro da academia, falando muito sobre esses gêneros que são bastante controversos, mas também plataformas aí muito interessantes da atualidade. Seja muito bem-vinda, Tamires, que honra ter você aqui no Rabiscos com a gente. Gente, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui para poder trocar ideia e bater papo com vocês sobre isso que a Jéssica bem falou, né? Todas essas áreas de atuação que envolvem desde mercado, empreendimentos, pesquisa, que giram em torno da música preta periférica, né? Da música americana, como eu tenho tentado debater agora no doutorado, né? Que é o funk, o rap, né? Isso e os seus braços, né, como o trap, como as variadas vertentes do funk, tanto aqui no Rio como no Brasil. É isso, vida real. Minha casa tá meio em obra, então qualquer coisa, se vocês ouvirem algum ruído assim, foi por conta disso. E prazer conhecer o Tadeu, né? A primeira vez que a Prazerzão gente pode enorme. se ver e se Pois é. falar. E a Jéssica já tive honra aí de poder participar junto de mesa. Foi maravilhosa aquela mesa na Flema. A gente precisa fazer outras coisas presenciais mais. Então, sempre uma honra estar junto de você. Ah, a gente precisa se rever, inclusive, né? Sim, Vamos ver se rola aí esse ano algum reencontro, alguma coisa, mas vamos retomar isso porque precisamos. Mas a gente pensou nesse episódio, Tamires, muito pautado pelos acontecimentos recentes, né? Tanto a prisão do MC Pose quanto a lei anti-Oruan. E aí a gente veio pensando, né, assim, sobre o que representa o funk, né, sobre o que representa o funk enquanto essa plataforma, né, o trap enquanto essa plataforma. E aí acho que a tua pesquisa, né, não só a do livro, mas como você acabou de dizer, a do doutorado e tudo mais, vai muito ao encontro dessas pautas que incitam muito, né? Elas sempre começam num debate do que é arte, o que não é, o que é música, o que não é, né? E desembocam num lugar muito social, assim, né? Acho que o funk, o trap, o rap, né? Eu venho do rap, do hip hop, que também é um gênero que está muito em diálogo, né? Com esses gêneros, e a gente entende como esses gêneros acabam desembocando na periferia e atuam socialmente, como eu disse, atuam como plataformas políticas, plataformas de aglomeração de pessoas, plataformas de reivindicação, de exposição de violências do Estado. Não só, então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre a sua pesquisa, falar um pouco sobre o seu livro, dar uma passada aí nesse tema, esse temão aqui que eu falei, são muitas coisas, mas para a gente ir começando esse papo. sim, é isso que eu acho mais mágico, assim, dessas expressividades musicais, pretas, sobretudo, né? Porque elas colocam à luz, assim, muitos temas e muitas questões, muitas controvérsias. Então, assim, a gente poderia ficar horas e horas debatendo sobre, enfim, mil coisas, né? Mas eu gosto de partir dessa perspectiva da música realmente como um canal e como um meio de empoderamento, né? E eu trabalhei isso na pesquisa, né, que foi o TCC e que hoje é o livro Cair de Boca, que vai pautar uma questão específica das mulheres, né, usando o funk como meio, como canal de empoderamento, mas eu enxergo isso para toda essa manifestação musical que é feita, sobretudo, né, majoritariamente por pessoas pretas dentro de favelas e periferias, homens e mulheres, né, que vão usar, né, as manifestações musicais para realmente pautar temáticas e questões que fazem parte do seu dia a dia, da sua vivência, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, PLs como essa do Anti-Ruan, né, é visível a forma de como que as pessoas, né, sobre viés racista, classista, conservador, né, numa perspectiva tida moralista, quer realmente sufocar a voz dessas pessoas, né? Porque é isso, a música ela funciona como uma plataforma ali de circulação de ideias, ideias, mais uma vez, que podem sim ser controversas em alguns momentos, né? Mas que
que são importantes para a gente poder verbalizar de fato coisas que se vive diariamente, né, com relação à luta antirracista, às opressões que se vivem dentro da favela, as opressões do Estado, né? A gente teve recentemente o BOP entrando no Santo Amaro, aqui, região sul, central ali do Rio de Janeiro, e acabar, né, assassinando um jovem que em nada tinha ligação com o tráfico, né? Então, todas essas conexões que as pessoas tentam fazer para inviabilizar a voz e a vida dessas pessoas e pessoas essas que acabam sendo muito realmente exemplificadas, né, personalizadas no funk, né, e no trap através dos artistas. Eles camuflam uma preocupação com o crime, né? Porque a gente tem um Congresso extremamente branco, extremamente racista, extremamente elitista, e as pessoas se sentem muito incomodadas com as figuras como o Oruan, como o Pose, e eu entendo que as discussões são válidas, todas elas, né? A gente não pode também fingir que não tem também criminalidade acontecendo, a gente tem um problema muito sério de criminalidade nas periferias também, mas não só, e parece que eles querem pintar como se fosse só um problema exclusivo da periferia e fecham os olhos para os crimes grandes que estão acontecendo o tempo todo, né? E eu acho que essa preocupação ela é camuflada porque é muito sedutor você falar, olha, vamos punir aquele funkeiro preto porque ele está fazendo apologia ao crime, ou porque ele fez um determinado gesto, ou porque ele está posando de determinada forma, porque de certa forma ele incomoda ao estar num local de destaque, num show business, por exemplo, vendendo show e vendendo coisas, né, e conseguindo fazer. E eu sei que a criminalidade ela não pode ser abafada, a gente também não pode fingir que não tem criminalidade, que não tem apologia ao crime também. Mas eu acho que há essa inversão. As pessoas querem fingir que estão preocupadas, porque quando você vê uma discussão sobre até a lei anti-Oruan, ou catalogar algumas pessoas do mercado fonográfico do funk como terroristas, né? Catalogar os grupos criminosos como terroristas, ignorando até o conceito legal, muito pelo populismo, né? Fica tudo mais frágil, né, Tamires? Como que você vê esse cenário envolvendo essa discussão criminal, né? É muito mais fácil você arrumar um bode expiatório, né, e colocar ali uma discussão de apologia à droga e ao traficante, sem realmente trazer um debate profundo e específico, porque envolvem diversas questões. A gente sabe que hoje muitas das problemáticas relacionadas à violência e à criminalidade no Rio de Janeiro, elas giram em torno ao tráfico de drogas. Então, assim, ninguém está interessado, por exemplo, em querer discutir descriminalização do uso de drogas, e coisas parecidas, porque a gente sabe muito bem que isso está envolve, né, toda uma classe que não é só apenas o traficante que está dentro da favela, né? Então, não se há um debate profundo de realmente buscar soluções e possibilidades, mas de estar sempre querendo maquiar, né, nessa falsa guerra de drogas e achar bodes expiatórios para, através de um discurso extremista, superficial, é, através do uso das redes sociais que potencializa isso. A gente teve aí vários episódios de fake news nas últimas eleições, sobretudo. A gente sabe como tem funcionado a rede social e como que as pessoas têm usado as redes sociais para potencializar esses discursos, para manter esses discursos na superficialidade, né, aproveitando dessas questões de compartilhamento, de viral, né? Então é isso, não há um interesse de debater as problemáticas a fundo, né? Mas de arrumar bodes expiatórios de forma a manter essa estrutura racista, classista, realmente opressora que a gente tem no Brasil, né? A prisão do Poço do Rodo foi um exemplo, né? O delegado falar que o trap mata mais do que fuzil. Gente, você imagina um delegado na posição que ele tá, de poder que ele tem, declarar uma frase totalmente sem pé e sem cabeça desse tipo, o que vai gerar, né, com o objetivo de realmente só gerar engajamento, porque assim, de que fundamento ele tá tirando para falar algo parecido com isso, sabe? Então, é claro que a gente vai ter sim as localidades periféricas e onde tem favelas, algumas dominadas sim por questões de facções criminosas, de milícias. Aqui no Rio de Janeiro, esse debate está muito forte, né? Mas usar o funk e o trap para maquiar esse debate, a profundidade que ele merece, né?
em todos os braços que ele atua. Isso realmente é muito desleal e completamente abusivo e opressor com os artistas e com a própria música. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre como esse estilo musical e esses artistas que se destacam mais, né? E aqui puxando muito para o Pose e pro Oruan, que eu acho que estão nesse hype recente, como a capacidade de organização e de mobilização desses artistas, a capacidade de levar a gente para a rua, sempre é alvo dessas ofensivas, né? E não é de hoje, historicamente, os ritmos como você está pesquisando no seu doutorado, Tamires, né? Esses ritmos americanos são marginalizados, né? E sofrem ofensivas por parte do Estado sempre que um destaque acontece, né? E aí, como criminalizar o MC Pose, por exemplo, é uma tentativa de fabricar um narcotraficante, enquanto se tenta, por exemplo, aprovar uma lei de classificação de grupos como terroristas, como né, facções criminosas mesmo, tipo PCC, Comando Vermelho, enfim, e etc. Mas como a criminalização a partir da música, né? Como isso é muito recorrente. E aí a gente puxa para uma discussão mais local, por exemplo, a gente vive numa cidade que é de porte médio, tem 200 mil habitantes, e recentemente começaram a ser realizadas algumas festas no Museu Histórico e Geográfico da cidade, que tem um espaço super legal e tudo mais. E aí começou a se questionar a realização dessas festas. Mas por quê? Porque são festas que levam uma juventude mais periférica para esse espaço, porque são festas black, porque são festas cuja música a elite cultural da cidade não reconhece enquanto arte. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre como isso incomoda, sobre como isso incomoda tanto essa organização desses grupos que beira essa tentativa de criminalizar, essas ofensivas que são muito grandes, que levam a projetos de lei. É isso, assim, a tentativa de barrar mesmo de forma real e clara, pautada numa lei inventada, que essa juventude se divirta, né? Que essa juventude desfrute de alguma felicidade no meio desse caos imenso que a gente vive. É um histórico realmente, né, que a gente tem aqui no Brasil de manifestações contra as manifestações populares periféricas e pretas, né? Não é de hoje, não é de hoje que acontece com funk nem com rap, né? Mas uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho achado assim bastante curioso nesse processo agora mais recente, né? A pesquisadora Juliana Bragança, na empresa na Gaiola, ela traz as ondas criminalizantes do funk carioca. E ela faz uma pesquisa, sobretudo no início dos anos 90 no Rio de Janeiro especificamente, né? Mas essas ondas não pararam, né? E elas foram seguindo ali anos 2010. A gente teve uma outra onda com, inclusive, MCs sendo detidos, presos. Depois, mais pra frente, a gente teve alguns outros casos esporádicos também ali entre 2019 e 2021. Mas, nesse momento agora, né, com Pose e com a questão do... Com Pose, sobretudo, né, que foi o MC que foi preso realmente, é, eu percebi uma mobilização e eu tenho conversado com amigos pesquisadores para entendermos se estamos, se estamos todos percebendo essas mesmas questões. Um movimento que nunca se viu antes, assim, de tipo fãs irem para a porta, né, do presídio, esperar o artista sair, né, e ultrapassar essa mobilização de que tem no digital para algo realmente físico e presencial. E ver as pessoas esperando o Pose sair da forma que ele estava, né, da forma que ele saiu ali com todo mundo angariando ele e tal. E isso para mim foi uma coisa muito, muito, muito nova e muito instigante, e curiosa, que tem me feito pensar em muitas questões, né? Não só a força que a gente tem das redes sociais de mobilizar, né, coisas hoje, como o próprio posicionamento desses artistas, né? E aí é claro que artistas esses que são controversos também, né, e que refletem muito grande parte do que a gente tem de homens periféricos e favelados que não tiveram condições de, de ter, né, ensino formal, que não conseguiram ter muitos debates sociopolíticos e críticos, oficialmente falando, mas que têm as suas vivências ali pautadas realmente em viver essas opressões na pele, né? Então eu tenho percebido como que
por mais que algumas coisas tenham sido controversas na atitude desses artistas, como que eles têm se posicionado e realmente têm conseguido mobilizar pessoas, né? E eu acho que isso mostra a força que o artista tem hoje em dia, né, com questão de posicionamento político, e também, né, leva a gente a pensar sobre uma outra questão, né, que teoricamente, né, o artista ele não tem que nada, né? Ele não tem que fazer nada a não ser exercer a sua função de artista, né? Mas o que é exercer a função de artista, né? De acordo com cada contexto, com cada realidade, da forma que cada artista vai levar a sua arte. Então, são debates que exigem, são muitos pormenores, né, que a gente vai pensando, né? A questão do Oruan, por exemplo, né? Ele já passou por várias situações antes de estourar a questão da PL, né? Ele chegou a ser cancelado porque teve uma época que foi sair em defesa do Neymar, com uma treta da Luana Piovani. Eu nem lembro muito bem direito o que que foi, mas ele, né, fomentou os seguidores dele a ir lá dar bloco na Luana Piovani, a falar mal da Leona. Então, assim, isso é uma questão completamente problemática, né? Um homem está aproveitando da sua visibilidade para incitar discurso odioso a outra mulher, né? Mas, por outro lado, você vê esse mesmo Oruan mobilizando a galera para ir lá para a porta da prisão por conta do Pose do Rodo, para ele ir depois no Santo Amaro, para ele ir lá mobilizar pessoas para ir para a manifestação em prol do Eros, né, em homenagem e em impressão ao Estado. E também vendo esse próprio Oruan se enxergando num lugar de colocar lá no Twitter o que eu preciso fazer para melhorar o meu posicionamento e a forma de ajudar as pessoas e ver a própria Erika Hilton se colocando à disposição para ajudá-lo nesse processo, né? Então eu acho que são muitas coisas que estão acontecendo agora, né, que a gente tem visto de movimento, que me faz crer que a gente está começando a entrar para uma outra onda, para um outro caminho, talvez para uma outra forma de artistas começarem a se posicionar em torno dessas opressões, né? E a gente teve nessa semana o BET Awards e uma das ganhadoras foi a Júlia Costa, né? E ela aproveitou, quero aproveitar que meus stories estão batendo muitas visualizações por conta da minha projeção e eu quero virar e falar que a gente tem que realmente falar sobre essas questões, sobre essas opressões, se manifestar e se unir, né? Então, eu tenho percebido que agora a gente tá entrando num outro caminho de consciência desses artistas, que eu espero, assim, não é romantizando, né? Somos todos figuras, enfim, controvérsias, né? Que abarcamos diversas questões, que vamos errar, que somos errantes, mas eu acho que ver alguns artistas tomando consciência da posição que eles estão e de como eles podem angariar, né, esses debates, eu acho que tem sido um movimento muito legal de ver. Né? Nessa última semana teve também, inclusive, o Cabelinho, que deu, né, entrevista lá com Pedro Bial, ele falando de como hoje ele se vê numa posição de conseguir buscar o conhecimento de quando ele era mais jovem, ele não teve condições, né? E hoje ele contrata, né, a Catiúcia Ribeiro para poder dar aulas para ele entender melhor sobre essas estruturas, sobre a história, enfim, né, do Brasil pautada nessas questões raciais e tudo mais. Então, é um movimento bacana que eu tenho visto, né, e que eu tenho acompanhado para entender para onde eles vão nos levar a partir dessas coisas que estão acontecendo agora. Ô, Tamires, quando você fala, você também que fala da academia, né? O Oruan, você falou de algumas atitudes controversas que tem. O Oruan, sendo filho do Marcinho VP, né? Ele tem a tatuagem do assassino do Tim Lopes. E eu acho que eles usam muito. Ele fez um ensaio fotográfico com câmeras, né? No sinal de uma arma. Falaram que isso remeteu ao próprio Tim Lopes, que era um repórter investigativo, que utilizava das câmeras também. Eu queria entender um pouco dessa discussão, dessas atitudes controvertidas, porque quando a gente fala disso, até na nossa roda de amigos, minha e da Jéssica, né? A Jéssica, nós somos da mesma roda, não é consenso nem entre a gente do campo
da esquerda, não é consenso. Tem gente que fala, não, mas cuidado com esse menino. E tal. Eu acho isso super curioso e eu queria ouvir você, que é da academia também, o que que a academia pensa disso. E claro que essa primeira parte que você falou, a gente. Nossa, eu super entendi que é isso mesmo. Eles não estão preocupados com o fato do Oruan estar fazendo alguma coisa ligada ao crime, porque eles querem bater no Oruan. Se não fosse isso, seria outro motivo. Mas e agora esse outro lado? Como que a academia pensa? O que que você pensa sobre? Olha, a academia segue igual vocês, assim, né? Pessoas que discordam e concordam com muitas coisas, né? Mas é muito complicado a gente realmente falar, né? Porque de fato o Oruan ele é uma figura muito específica, né? O cara é filho do Marcinho VP, um dos principais, né, traficantes, gestores de organização criminosa, né, quiçá do mundo, né? E que vai colocar realmente ele numa posição de ter que lidar com coisas que outros artistas talvez não lidariam tão diretamente, né? Justamente por ter, né, isso, ele é sobrinho, né? Eu não sei se é afilhado do esqueci o nome da pessoa que assassinou o Tim Lopes, né? E É tudo o mais. Elias Maluco. Ele é Exatamente. afilhado e sobrinho do Elias Maluco. Do Elias Maluco e tal. Então, assim, é difícil a gente também falar a que ponto o Oruan pode ter feito um ensaio portando câmeras para poder atingir, né, essa manifestação e remeter essa questão do Tim Lopes, ou até que ponto ele fez sem nem realmente pensar nisso, né? Então. Eu realmente não sei muito bem o que pensar, porque são muitos cis, né, pra gente colocar. E é por isso que eu falo da questão controversa da figura dele, né? Por outro lado, é aquilo. Ele ser filho de quem ele é, né? Não vai impactar 100% ou vai impactar 100% do que ele faz. Então, eu acho que a gente ir observando esses movimentos do Oruan e observando os movimentos que ele vai gerando conforme ele for se portando, né? Porque é isso, o Marcinho VP pode ser o maior gestor aí de uma das principais facções criminosas, mas ainda assim é o pai dele, né? Então, o limiar dele falar da pessoa como pai e da forma que as pessoas entendem ele falando não de um pai, mas falando realmente do Marcinho VP traficante. Então são temas muito sensíveis e que a gente não pode esquecer quando está falando de uma pessoa, de toda a carga que ela traz social, emocional, por ser filho de quem ela é, né? Mas ao mesmo tempo é aquilo, não romantizar é, as questões, porque a gente sabe que estamos lidando aí com debates realmente que envolvem crimes assumidos. O Marcinho VP ele está realmente preso por conta desses crimes, está cumprindo, né, pena por conta deles. Então a gente não pode também querer romantizar essas questões. Então são temas muito espinhosos, de fato, muito espinhosos. Eu queria só destacar que a questão das câmeras que ele segura na foto, né, no ensaio que saiu na revista, é uma obra, inclusive, que estava na exposição do funk, né? É uma obra de um Sim, artista favelado. Ele usa as câmeras para reconstruir essas réplicas de armas, né? Para remeter às armas, mas que na verdade é uma crítica, né? Então, assim, eu acho sim. que tem muito mais a ver, talvez, com isso do que com a questão da morte do Tim Lopes, né? E aí falam da data, né? Porque foi na mesma data que o Tim Lopes foi morto. Mas assim, eu entendo isso muito mais como uma decisão editorial da revista do que uma influência, né, do próprio Oruan. Mas eu acho curioso isso, como não tem um consenso, e como são figuras que são tão é, complexas mesmo, e eu acho essa complexidade, inclusive, muito interessante, muito bonita, que não se tem uma unanimidade, né? Nem na esquerda, nem na direita. E eu acho que talvez aí isso aponte, como a Tamires disse, é muito inédito, tanto a cena, né, do MC Pose do Rodo saindo da cadeia, quanto a cena do Oruan no Santo Amaro, e depois mobilizando as pessoas pela morte do Eros. Então, aponta talvez para um outro caminho político que talvez a gente esteja ignorando. E quando a gente fala sobre falar com a base, por exemplo, eu acho que são essas pessoas, funkeiros, trapeiros, que estão falando com essa base. São eles, inclusive, que estão movimentando essa base e vendendo um sonho muito diferente de um sonho politizado. E aí eu queria tocar num tema que é igualmente complexo e igualmente controverso, que é
uma questão política e para além de qualquer partidarismo, mas, por exemplo, quando a gente pensa nas questões políticas, quase sempre essa organização política se dá de uma maneira muito maçante. São assembleias, reuniões, congressos e tudo mais que o trabalhador não suporta, porque ele está sempre cansado, o que é muito diferente de um baile na periferia, porque esse baile é para diversão, é para mobilizar, e aí a política pode ser feita. E a gente sabe que historicamente essa política é feita, né? O hip hop, por exemplo, nasce de uma festa e ele se politiza ao longo do seu crescimento, ao longo do seu de como ele vai se fomentando e se espalhando pelo mundo. Assim como o funk, né? O funk um galho, né, dessa árvore, o funk brasileiro, né, dessa árvore, né, de música preta, de música latina, de música africana, de música que vem de imigrantes, que vem de uma população em diáspora. E é um espaço para lazer, é um espaço para diversão. E diversão é essa que está sendo criminalizada. E isso me toca muito, isso me deixa muito sensibilizada, porque talvez seja o único espaço de lazer. E aí a gente fala, mas a gente precisa conversar com a periferia. Mas nos espaços em que essa conversa está acontecendo, e essa conversa pode acontecer rebolando a raba apenas, isso é tolhido. Existe uma tentativa, inclusive da própria esquerda, de criminalizar isso, de achar que isso é errado, de achar que o pobre e o preto favelado não têm direito a essa diversão. E exclui-se toda essa complexidade, como se ela não precisasse estar ali. E isso me provoca muito, me instiga muito, o que me faz quase sempre sair em defesa dos movimentos. Porque eles são não só importantes, como necessários, né? Como espaços de pensar o futuro, de se imaginar, de sobrevivência, né? Acho que mais do que isso, são espaços, não, talvez não só de sobrevivência, mas de vivência, de experimentação prazerosa da vida, que não pode ser uma exclusividade só de quem tem um acesso financeiro a outras linguagens, né? Sim, total. Eu acho que numa estrutura de opressão que a gente vive, a diversão, o momento de diversão também é ato revolucionário, né? É você estar junto dos seus, é isso, rebolar a raba, ocupar um espaço com o seu próprio corpo, em união com outras pessoas que estão pensando o mesmo que você. Isso também é uma forma, né, de resistência, também é uma forma de pensar possibilidades, pensar questões, maneiras de romper opressões. Então eu acho isso realmente muito valioso e muito digno, né? E acontece muito das pessoas realmente quererem rebaixar. É o que a gente vê muito, né? Ah, tá gastando dinheiro com cultura, tinha que estar gastando dinheiro com segurança pública, né? Isso é discurso que rola tanto na esquerda quanto na direita, né? De querer colocar outras áreas, né, outras estruturas em detrimento da cultura, como se aquela cultura não fosse importante para a sobrevivência das pessoas, né? Mas eu acho que é muito realmente interessante a gente pensar nesse movimento dos artistas. Eu acho que nesse sentido também, né? Eu fui impactada por uns vídeos no Instagram esses dias dessa crítica, né? Falando, vocês não podem agora passar a ver o Oruan como se ele fosse um grande representante, querendo colocar realmente o Oruan numa posição de quem não tem um discernimento crítico formado para ser um líder, né? Uma pessoa que vai formar opiniões propriamente ditas. É, e aí voltamos mais uma vez à questão das controvérsias, mas porque o Oruan não tem esse tipo de formação política, né, educacional, formal, ele não tem questões e diálogos que ele possa exercer com as pessoas perante as coisas que ele passa, que ele vive, né, que ele vai adquirindo, né? Então, eu acho que a gente não está aqui, acho que, buscando, né, salvadores da pátria, pessoa, porque eu acho que a gente já entendeu muito bem que a gente tem que pensar criticamente sobre essas lideranças, né? A gente não pode romantizar lideranças, mas eu acho que é importante a gente ver o movimento que esses artistas estão fazendo de pensar as suas posições e formas de se fortalecer. Eu acho que isso tem sido, eu tenho observado agora como uma questão chave que pode ser fundamental para virar, né, para algumas viradas, né, em relação aos debates que a gente está tendo. O Pose, por exemplo, eu vi alguns memes, né, que depois que ele, né, foi preso e saiu, que ele já tá com os discursos mais de fé, motivacional, de Deus, né, e tudo mais. Então, assim,
são muitas questões que vão, né, estar em jogo, né, e que vão refletindo em cada um, e que eu acho que é aquilo, né? O artista não tem que nada, mas eu realmente espero que eles possam começar a tomar, né, esse conhecimento para si, entendendo a posição que eles estão, para conseguir mobilizar coisas em prol deles mesmo, do grupo que os cercam, né? Em relação até ao próprio Oruan, né? Essa imagem foi para Deezer, não é? Eu não sei pronunciar direito o nome da, da... E enfim, parece que a editoria usou roupas da Oakley, né? Ou da Oakley, agora eu não lembro exatamente qual das duas foi. E compartilharam o editorial e caíram massacrando em cima da marca, e a marca teve que apagar, né? Então eu acho que também acaba mexendo com outras questões, né? De como marcas internacionais e como o mercado tem visto funk, né, de um olhar superficial, mas que também não está disposto a segurar o rojão do que é colocar lá a cara do Oruan, né, na sua página, no seu Instagram, né? Então, assim, legal usar aqui o Oruan porque tá dando, né, ele tem visibilidade, tá dando curtida, mas opa, se o Oruan também tá acionando aqui coisas que estão me cobrando por estar supostamente me associando ao filho de um traficante criminoso, não quero, né? Então eu acho que não é só o cuidado dos artistas, mas o cuidado, inclusive, das instituições, das marcas que possam apoiar e se aproximar do funk também com esse olhar cuidadoso, também com esse olhar crítico, de entender tudo que o funk passa com relação a questões racistas, né, e de opressões, e poder mobilizar isso também, né? Porque é muito bonitinho fazer editorial de moda com coisa de funk, mas segurar a mão do funkeiro lá e falar, vamos fazer coisa, vamos se fortalecer, vamos mobilizar questões juntos, né? Não é a maioria que quer, né? Então a gente também vai acabar vendo isso conforme o funk vai adquirindo cada vez mais potência, sendo cada vez mais internacionalizado, e não só o funk, né? Em consonância o trap, que faz parte todas da mesma estética, né? Tem ali a mesma linguagem, né? Uma questão apenas de sonoridade que vai, de fato, distinguir um pouco, distinguir sobretudo um do outro, mas que estão ali naquele mesmo universo. Ô, Tamires, quando você fala, quando a gente está falando agora da música marginal, né, o funk, acontece muito com a literatura também, que é onde você tem as discussões políticas mais fortes, e não na música mediana nem na literatura mediana, mas nas marginais, onde está ali acontecendo a exclusão, a diferença social, as discussões políticas. Quando a gente vê os homens cantando funk, tem essa ligação muito íntima com o crime. E há pouco tempo muitas discussões pipocavam antes de ter esse boom dessas discussões com as mulheres no funk, dentro da objetificação, ou seja, é aquilo que a gente falou. Assim não vai ter como falar das mulheres do crime, vamos inventar outras coisas, vamos falar que elas estão sendo, se colocando numa situação de objeto, ou estão banalizando o sexo. Como que você vê agora dentro, entrando um pouco na sua pesquisa do livro também, esse empoderamento feminino através do funk e o que que levanta de alerta pra gente nessas discussões homem e mulher que estão acontecendo agora? Cara, isso é muito interessante da gente falar, porque, né, eu fiz a pesquisa falando sobre o funk e o empoderamento feminino, mas uma das teorias que se tem do início, né, por mais que as mulheres sempre estiveram, né, na construção do funk, eu ouso dizer que a gente não teria 80% do funk que a gente tem hoje se não fossem pelas mulheres estando ativas na construção, desse movimento, né, a gente também tem efetivamente o uso da entrada da mulher do funk, muito lá no começo, também pensado como uma estratégia para acalmar os ânimos dos bailes, né? Que a gente tem ali nos anos 90 muitas mulheres no baile desde sempre, né? A gente tem grandes representantes desse momento, Cacau, MC Dandara, Verônica Costa, a gente tem as galeras de mulheres, né? Por exemplo, o bonde da Índia, que ia lá formar bonde de briga lá do A, lá do B, em baile de corredor. Então, tinha mulher nesse espaço também, né? Então, assim, as mulheres atuantes desde sempre, não somente expressando a questão da sensualidade, da sexualidade, mas também em lugares que a maioria das pessoas viam como masculinos, que eram, por exemplo, né, as brigas em baile de corredor, né? Bonde da Índia, inclusive, um dos grandes, dos mais famosos, né, que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, nesse período de galera feminina, então que estavam lá atuantes desde sempre. Mas a gente tem esse funk sensual, lá nos anos 90 também como uma estratégia de dar uma acalmada nesse baile, né? Porque o baile sendo perseguidos,
donos de equipe sendo presos, presos, os bailes cada vez mais sofrendo essa opressão. Então, a gente ter a entrada mais massiva das mulheres acaba também sendo uma estratégia. É, então, a gente vai vendo, claro, as mulheres assumindo um papel muito mais central nessa questão. Minha voz mudou totalmente o tom. O pessoal de casa tá achando que é outra entrevistada aqui. É, a gente trocou de entrevistado no meio. Se quiser tomar Eu me uma água, senti pode aquele ir. meme do Michel Temer, que do nada Ele começa. engasga. Parece que tá saindo o capeta do corpo, né? Aí, ó, É, que coisa. saiu do meu também. Que coisa horrível. É, mas a gente vai acabar tendo sim as mulheres performando muito mais nesse aspecto da sensualidade, da sexualidade, né? E que não está relacionado apenas à questão da objetificação, né? Isso é uma questão muito interessante quando a gente vai falar de mulher e funk, sempre vai ter esses dois debates, né? O quanto que ela está sendo objetificada ou o quanto ela é empoderada, né? Eu costumo dizer que muitas questões acionadas por conta disso são realmente de pessoas que não conseguem tirar a lente do patriarcado, né? E que só conseguem enxergar a posição das mulheres sobre esse viés e não sobre uma ótica de que ela tá ali assumindo seu papel na história, tá se posicionando da forma que quer, tá subindo no palco e cantando as questões que permeiam a vida dela e tudo mais. Então eu tava até lembrando, assim, nesses dias, inclusive, da Flima, por conta de enfim, de uma cena da novela que deu esses dias, que era a atriz assumindo que aos 40 e poucos anos nunca que aí, com 40 e poucos anos ela foi entender a diferença de ter um orgasmo e ter um prazer e ter prazer, né? E aí eu tava lembrando da vez que eu tava na Flima, essa atividade a Jéssica não tava, que foi uma roda de conversa, e quando eu cheguei na sala, tinha assim, era 90% senhoras. E na hora eu fiquei até um pouco curiosa, né, de ficar, nossa, senhoras, né, de uma cidade na Serra da Mantiqueira, querendo vir falar sobre cai de boca, né, enfim. Fiquei ali um pouco receosa, mas, né, vamos lá, vamos trocar ideia. E um dos relatos de uma das senhoras foi realmente dizer pra mim que a primeira relação sexual dela foi um estupro do marido depois na noite de núpcias, né? E quando a gente vê as funkeiras exercendo o direito ao prazer através de música, né? Isso é uma forma, assim, de tocar sobre temas que durante muito tempo foram, né, renegados às mulheres, como o direito ao prazer, né? Então, o que para muita gente pode soar como vulgaridade, como, libertinagem, é sexo, é algo que faz parte da vida e que as MCs elas se posicionam e falam disso abertamente, né? Eu admiro demais, porque para mim são completamente corajosas de subir num palco e performar essa sexualidade, sabendo da estrutura social que a gente tem, que realmente é, menospreza, minimiza mulheres e seus corpos, né? Colocam eles realmente, na maioria das vezes, numa posição de subalternidade, né, num olhar de que aquela mulher só se manifesta para algo, né, para um homem ou para ter algum tipo assim de visibilidade masculina. Então é a gente pensar de como que falar de sexo às vezes pode soar tão banal, né, tão vulgar, uma coisa tão, né, ridícula que para muitas pessoas às vezes é, né? Essa mulher se portando dessa maneira, né? Uma falta de respeito. É uma temática que tem que circular, porque até hoje a gente tem esse tipo de questão de mulher que não entende, que elas têm que se manifestar em prol do direito do prazer, né? E que isso é saúde, isso é vida da mulher também. É, então eu vejo o funk muito nesse sentido. E com relação a essa posição homem e mulher também é nítido como que o funk ele tá dentro dessa estrutura machista que não tá só no funk, tá em todo lugar, né? A gente não tem mulheres sendo presas por apologia ao funk proibidão, por exemplo, porque a gente não consegue ter mulheres conseguindo se inserir nessa lógica. É um ambiente majoritariamente masculino, de homens que cantam funk proibidão, né? A gente tem algumas mulheres que cantam também, mas que não têm a mesma visibilidade quanto o homem, né? E isso por quê? Porque acaba sendo um retrato do que a gente vê majoritariamente, né? Majoritariamente, homens que comandam tráfico de drogas, pessoas que comandam posições de tráfico são homens, né? Então, a estrutura machista está, inclusive, na criminalidade, sobretudo no campo da criminalidade, né? Então, isso acaba se refletindo em manifestações musicais, de certa maneira, que vão estar ali falando dessas dinâmicas.
Tamires, e uma última pergunta para a gente encerrar, infelizmente, porque a nossa conversa está chegando ao fim, mas eu queria saber, afinal de contas, esse é um podcast sobre literatura. Funk é literatura? Trap é literatura? Claro, é uma maneira de expressar linguagem, de compartilhar conhecimento, de expressar sentimentos, de falar das realidades, sobretudo, né, de misturar a ludicidade com o que realmente acontece, né? Então, a gente percebeu como que muitas pessoas criticam os artistas e a manifestação musical por é justamente esse a fagulhinha da apologia, né? O que que é o artista estar relatando algo que acontece, ao mesmo tempo que ele está trazendo aspectos lúdicos de coisa que ele não viveu. É o mesmo que está talvez roteirizando um filme, né? Não sabemos, podemos pensar que sim, podemos pensar que não, né? Então, que traz essa crônica da sociedade que vai também trazer os aspectos lúdicos de falar e de cantar do que quer, do que deseja, do que viveu e de como que essas questões, enfim, se conectam. Tamires, quero te agradecer enormemente. Antes da gente fechar nosso papo aqui, que foi muito rico, foi muito válido e muito necessário para o momento, a gente tem um quadro aqui no Rabiscos que chama Na Sua Estante. E eu quero saber o que que tem na sua estante hoje, o que que você está lendo, algum livro que você indica para gente. Esse vai ser o maior plot twist que tá aqui na minha Meu Deus, ela cabeceira. tá lendo um livro de sertanejo universitário. O abusado que conta a Ah, história do Marcinho. é maravilhoso esse O livro. Ele conta Abusado, toda que a conta a história do história do Marcinho Marcinho VP. VP. Exato, tá aqui realmente. Eu acabei de tirar aqui. Vocês estão ouvindo, não tô vendo, mas eu tirei para eles aqui. Realmente está na minha cabeceira. É um livro muito longo, O né? Ele dono é do bem Morro Santa grande. Marta, no livro chamado de Juliano VP, para não Exato. identificar o Marcinho VP. Muito bom. Exato. Então, eu tô lendo Depois a bem gente faz outro devagarzinho. episódio com a Tamires, então, Jéssica. Nossa, eu adoro esse livro, é do Caco Barcelos. Eu li ele há Exato. muito tempo, assim, acho que eu tava, sei lá, recém saída da faculdade. E é uma aula, né, de jornalismo, de imersão na favela e tudo mais. Acho que o Caco Barcelos, um grande jornalista, um excelente repórter, né? E é um livro muito interessante, porque você se pega muitas vezes, assim, torcendo muito para o Marcinho VP, que num paralelo talvez não tão generoso, mas correndo esse risco aqui, tinha pretensões meio de Pablo Escobar, assim, né? Tinha um sonho, né, para a favela, para uma revolução. Armada dentro da favela, uma tomada ali daquele espaço através do povo. Então, romantizei o crime aqui ao vivo, é isso. É, não, mas aí você fica, é o que a gente tá falando, né? Assim, eu fico esperando quando que esse livro vai se transformar numa série. E se ela fosse uma série totalmente ficcional, você ia falar, Marcinho VP é o, pô, personagem principal, o herói do negócio, o herói do negócio, né? Enfim, Marcinho não, Juliano VP, O VP né, para o não expor o personagem Marcinho. principal e tal. É maravilhoso, sim, poderia muito ser uma série. Eu me dá até saudade desse livro, eu tenho ele, me dá até vontade de reler, mas ele é muito grande, e aí eu falo, meu Deus, eu tenho tanta coisa para ler e não consigo. Mas que dica boa. Eu Tadeu, comecei a ler, eu tô bem no comecinho, assim, porque é isso, eu comecei a ler, mas aí com finalização de mestrado e tal, eu falei, agora eu vou conseguir ler. Aí meio que já engatei no doutorado, aí mentira, dei uma parada, aí eu tô na meta, pelo menos todo dia eu leio um capítulozinho. Ah, vou ler um capítulo, beleza, amanhã eu leio outro capítulo. Aí a gente vai seguindo assim. Muito bom, muito bom. E você, Jé, o que que você está lendo? olha, eu tô lendo um monte de coisa a trabalho, então eu vou deixar uma outra dica, porque senão vai ficar muito nada a ver aqui o que eu tenho para indicar. Mas eu quero indicar o livro da Tamires, que é o Cai de Boca no Meu Bucetão, o funk como potência do empoderamento feminino, que foi publicado pela editora Claraboia. Ele tem, inclusive, em audiolivro pela Amazon. Então, né, quem aí Que legal. é fã de audiolivro, a gente tem conversado, né, um pouco sobre isso. E é um livraço, assim, foi um prazer imenso quando a Tainã da editora me enviou.
E eu pude também mediar a mesa, enfim, a gente já pôde estar juntas aí. É um baita livro. Indico, leiam, conheçam, saboreiem isso. E você, Tadeu, o que que você está Muito lendo? bom. Eu tô lendo um que eu tava enrolando para ler do Realismo Fantástico, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Ah, esse livro é muito legal. Eu Eu quero tava reler, muito tempo para inclusive. ler. Aí eu entrevistei o Ian Fraser, que lançou um Uhum, livro de realismo mágico, Cartografia para Locais Incertos, que vai ao ar sim. semana que vem, o papo que eu tive com ele. E aí ele fala dele, e eu lembro que ele já estava na minha prateleira, aí eu comecei a ler, eu tô super empolgado já. Nossa, tá fluindo super. E ele tem um pano de fundo político também interessante, então É, eu acho tem que, sim. né, é uma coisa meio puxada pro Gabo aí, bem legal. Sim. Eu queria lançar um quadro novo, já que a gente está falando de música aqui, que a gente faz o Na Sua Estante, então eu queria falar o Nos Seus Falantes e saber o que que vocês têm ouvido. Eu queria que vocês pudessem indicar uma música. Eu tô puxando esse quadro só para poder indicar uma Os música seus que falantes. nos seus falantes, né? Que é nos Gostei, seus altos gostei do falantes. quadro, gostei do O que tem quadro. nos seus falantes? E aí eu quero, é porque eu quero indicar uma música que vai fazer todo sentido para Tamires e tal, mas eu queria saber o que que vocês têm ouvido, Tamires? Deixa uma dica, Tadeu, deixa uma dica. Ó, eu vou, Ah, eu, eu vou falar então, porque ontem foi Dia dos Namorados. E a minha namorada me deu um LP do Miles Davis e do John Coltrane, que eu amo, e um LP maravilhoso. E aí eu vou então indicar aí nos meus Eu falantes achei uma boa pegada, achei que tem tudo a esse ver com o nosso jazz do episódio. negro aí e para inaugurar ele. Eu indico. Gostei, gostei, Tamires. achei muito chique a indicação. Eu vou fazer aqui uma conexão entre trap, entre. Não, mas eu não vou indicar um homem, vou indicar uma mulher que eu tenho escutado muito, que é a Duquesa. Assim, eu acho ela fenomenal. Duquesa é fenomenal, ela canta isso, inclusive. Então, indico. Eu não vou indicar uma música específica, mas entrem lá, pelo menos na This Is Duquesa, e escutem todas as músicas. Eu sou uma É. fã, eu acho Duquesa sensacional, ouçam. Eu quero indicar uma música específica que é o Solta Essa Piranha que tem dentro de você, que eu acho que pra gente entrar no clima aqui né, desse papo, aliás, para sair, né, porque a gente já tá no final, mas quem chegou até aqui, dá o play nesse som, vai fazer todo sentido, e aí vocês vão sentir esse empoderamento do funk no corpo de vocês. Então solta essa piranha que tem dentro de você. É isso Eu aí. amo que essa música é nossa, assim, eu não consigo não ouvir ela e não Nunca mais lembrar de ouvindo você. cantada. Porque sim, rolamos essa música no auditório de Santo Antônio do Pinhal, na Flima, com senhorinhas na plateia e dançamos. Tem no YouTube. Adorei, Quem Tem não no adorei. viu, YouTube. veja, tem no YouTube. Fica essa dica aí dessa Adorei o mesa. quadro, viu, Jé? Fica Agora essa a gente vai ter que dica. adotar esse quadro, né? Eu amei também. E aí, só Tamires, complementando rapidinho a tá? indicação, né, do livro que a Jéssica falou do Cai de Boca, quem tiver interesse, Isso, eu ia procura falar. nas redes sociais. Em breve teremos novidades, provavelmente uma segunda edição do livro, né, porque eu precisei reformular algumas coisas, então ele provavelmente será relançado por conta própria, por um selo que eu estou desenvolvendo, aqui em primeira mão, Muito em bom, muito primeira bom. mão. É, Inclusivo. e se tudo der certo, no futuro próximo também teremos a pesquisa do mestrado, né, que foi a final, que é o TREP, também publicada, né, por esse selo também, se tudo der certo. Então teremos algumas novidades literárias aí pela frente. Obrigado, viu? Obrigado pelo papo. A casa é sua quando quiser voltar, quando tiver mais livros, mais projetos. Adorei te conhecer, adorei entender um pouco mais esse universo todo aí que permeia o funk e todas as questões políticas. Jé, obrigado. A gente volta então semana que vem. Obrigada, gente. Um super beijo. Nos falamos, Tamires. Obrigada. E Obrigada, solta essa gente. piranha. Eu que Beijo. Beijo a agradeço. todos. Tchau, tchau. Solta. Beijo. Tchau.